Deus abençoe a vida de todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus, aqui na cidade de São João do Paudalho, para trazer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus, seja glorificado neste lugar. Peço aos irmãos que dêem o seu joinha, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Soltei. Sol. Glória a Deus. Sol. Ei. Eu saúdo a todos nesta manhã, na paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Peço a Deus para que Ele abençoe a tua vida, o teu dia, e que Ele possa falar conosco, porque a palavra de Deus é pura e fiel, apta para discernir, para instruir, para nos orientar, e para que nós possamos estar caminhando em direção que é o Criador de tudo e todas as coisas, que é o Pai de tudo e de todas as coisas, Criador de tudo e todas as coisas. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, para que você crê, para que você ouve, e que a palavra de Deus possa fazer mudança na tua vida, que a palavra de Deus possa trazer transformação, porque somente a palavra de Deus que transforma o homem, somente a palavra de Deus que orienta, a palavra de Deus que entra no coração do ser humano, desde que ele deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, e ser transformado através das Escrituras, da palavra de Deus. Muitos têm vergonha de falar de Jesus, muitos não querem, a maioria fala de tudo, que não presta, que não deve, mas a palavra de Jesus Cristo, esse que era, que é e sempre será o grande Deus poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor, somente Ele, digno de exaltação, digno de honra. É esse que eu anuncio aqui nesta manhã. Que Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui nesse mundo, Ele veio para ser exemplo desse mundo, veio em forma de homem, o próprio Deus, e separou os seus discípulos, ensinou, orientou. Ele disse, ali no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse assim para os seus discípulos, e esta mesma palavra, esse mesmo
anúncio de Jesus Cristo naquele tempo é para os dias de hoje. Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos, depois dele, que ele foi morto, que ele foi crucificado, morto, e depois de ressuscitado, reuniu com os seus discípulos numa sala. Ele apareceu ali no meio deles e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. É a Bíblia. A Bíblia que fala, que ensina, que orienta. O próprio Jesus dizendo para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então você tem que crer nessa palavra. Você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz ali, dizendo ali para os romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus, também os gregos. Ou seja, a todos que receber a palavra de Deus. Mas muitos não querem. Muitos não querem dar atenção. Muitos não querem ouvir. Porque a palavra de Deus muitas vezes não é para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Porque tem muitos aí que pregam só para agradar. Mas a palavra de Deus, ela veio para ensinar, para exortar, para ensinar, para que possa as pessoas ter mudança de vida. E essa palavra continua nos dias de hoje. Passaram muitos anos e a palavra continua, não mudou. As coisas mudam, tudo muda, tudo transforma. Muitos nascem, a sua média de vida aos 70, 80, morrem. Mas Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo ele deu um exemplo. Ele morreu, mas ressuscitou. E Jesus Cristo não está preso em lugar nenhum. Jesus Cristo não está preso. E a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. É por isso que a palavra de Deus serve para que nós possamos compreender, ser repreendido de muitas coisas erradas que o ser humano vive nessa terra. Porque vemos nesses últimos tempos que o ser humano está pior do que animal. O ser humano está pior do que bicho. O amor já acabou. É o que vemos por aí. A pior desordem que está. Mas o fim está próximo. Por isso que você tem que se corrigir. Você tem que se posicionar na presença de Deus para que você possa ser salvo.
queria deixar uma palavra aqui, que se encontra em João, o Evangelho de João, que diz assim, o título diz, o Verbo se fez carne. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para testificar a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não a conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. João dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Desde o início do mundo, Deus escolheu os homens, Deus escolheu profetas, Deus escolheu pessoas. Esses homens escolhidos por Deus sempre anunciaram que existia um Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. E tudo se iniciou no jardim do Éden, quando Deus criou tudo, a natureza, os animais, as aves, as árvores. Foi tudo criado por Deus. Os peixes, os mares, tudo foi criado por Deus. As pessoas não param para prestar atenção nesse Deus poderoso. E Deus viu que tudo era bom. E por último Deus fez o homem, pegou o pó da terra e fez o homem, soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. E Deus fez o jardim e ali colocou Adão para cuidar de tudo. Ali era o paraíso, onde que não tinha morte, não tinha corrupção, não tinha inveja, não tinha maldade. O homem ia viver a eternidade por toda a vida. E Deus criou os animais, fêmea, macho e fêmea. E Deus viu que Adão estava só
e fez para Adão uma mulher. E no meio do jardim tinha uma árvore que se chamava árvore da vida, do bem e do mal. Disse Deus para aquele casal: vocês podem comer de tudo, aqui tem tudo que vocês precisam, tem frutos em abundância, mas dessa árvore vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão e a Eva, a sua mulher. Mas o diabo, que foi expulso do céu, ele veio para tentar destruir as obras de Deus. O diabo, ele veio para destruir tudo aquilo que Deus fez, que foi tudo maravilhoso, e ele se agradou de tudo. O diabo chegou até aquele casal e disse para eles comerem do fruto daquela árvore que era proibido. O diabo seduzindo a mulher de Adão para ela comer. Mas Deus já disse para ela para não comer. Mas o diabo insistiu e seduziu aquela mulher. É isso que o diabo anda fazendo na vida de muitos. É isso que o diabo continua fazendo. As tentações dele, a desordem dele, naqueles que não crêem no Deus Todo-Poderoso, que não respeita, aqueles que não têm temor de Deus, continuam fazendo as mesmas coisas, desobedecendo. A primeira desobediência aconteceu ali no jardim, no paraíso. A desobediência daquele casal. E essa desobediência trouxe consequência. E toda desobediência, ela traz consequência na vida do ser humano. Por isso que você tem que vigiar o que você está fazendo e desobedecendo a Deus. Aquele casal desobedeceu a Deus, comendo aquele fruto. Porque o fruto, a Eva viu que era bonito, a Eva viu que era saudável, a Eva encheu os olhos dela de desejo e prazer. E não é diferente na vida do ser humano hoje. Tudo aquilo que agrada, que satisfaz os seus olhos e que traga prazer para a sua carne, aquilo que não pode fazer, vai lá e faz. E aquele casal desobedeceu a Deus. E Deus expulsou do jardim. Deus falava com Adão todas as tardes. Todo final de tarde Deus falava com Adão. Mas depois do pecado, da desobediência, Deus não quis mais falar. Deus não quis ter mais comunhão com ele. E houve a separação daquele casal com Deus. Deus não quis mais falar.
Assim nos mesmos dias de hoje, Deus nunca está com aquele que está fazendo, desobedecendo e pecando. Deus nunca está com essas pessoas. Porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua mesmo sendo o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não aceita que aquele casal foi expulso do jardim, onde eles tinham tudo. Aí onde veio o pecado, onde o homem para comer tem que trabalhar. E vive aí cheio de doença, cheio de miséria, todo tipo de coisa ruim por causa do pecado. Por isso que a palavra fala, toda desobediência vem em consequência. Porque nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem obedecer a Deus, preferem obedecer a homens do que a Deus. Preferem obedecer políticos, religiosos, mas a palavra de Deus não obedece. Mas Deus está sempre avisando que todo ser humano que vive na desobediência vive nas suas consequências. Eu não estou aqui para falar de religião, porque religião não salva ninguém. Eu não vim aqui para falar de católico, nem de evangélico, nem de espírita, mas vim falar de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tirando dele não existe mais nada. E a palavra dele disse que no princípio era o Verbo, que era o próprio Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Era a luz dos homens. Jesus Cristo ele veio para ser luz desse mundo. Porque esse mundo vivia em trevas. E ele veio para ser luz. Mas a Bíblia fala que as pessoas rejeitam a luz. Rejeitam a luz porque desde o início foi assim. Desobedeceu. E ele que era o Verbo, ele saiu da sua glória, do seu trono, e veio nesse mundo para pagar um preço muito caro. O preço do pecado. Que toda a humanidade tem. Todos têm. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado está mentindo. Mas Jesus Cristo ele veio para destruir o pecado. Por isso o Verbo se fez carne. O próprio Deus saiu da sua glória, do seu trono, e veio a esse mundo. Que o objetivo dele era ir para a cruz, morrer. Morrer em nosso lugar. Morrer por mim e por você. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único filho,
unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é lá em João 3,16. Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o meu e o seu pecado. Por isso que nós temos mais uma chance de reconciliar com Deus, de viver de acordo com como Ele quer, para que seja salvo. E se Ele enviou o seu Filho por amor, e a palavra de Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca. Mas o problema é que o ser humano não quer ser salvo. O ser humano, ele está preferindo ir para o inferno do que a sua salvação. Porque ele não vive fazendo a vontade de Deus. O mundo vive dessa forma. Como a Bíblia diz, como nos diz de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, a maior bagunça. Prostituía, mas Deus diz para Noé fazer uma arca, porque Deus se agradou de Noé, porque Noé seguia Deus. Diz para Noé: construa uma arca, Noé, entra tu e tua família, porque eu vou destruir esse povo que me rejeitam. Comiam, bebiam, viviam na maior bagunça. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas só querem saber de bagunça, de bebedeira, de prostituição. E vive enviado por tudo que não presta. Mas quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, já coceram no ouvido, tampa os ouvidos, porque o diabo fica distraindo. O diabo tampa os ouvidos, tira a atenção das pessoas. O mesmo diabo que fez seduzir a cabeça de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é o mesmo que está agindo na vida das pessoas hoje. Diz que serve Deus nada. Porque se servisse Deus, não andava na bagunça, nas drogas, na prostituição, na cachaça. Não andava dessa forma. Ah, eu tenho Deus. Mas Deus não se mistura com imundícia. Deus não se mistura com pessoas que andam na imundícia. A fala de Deus da boca para fora. Não seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, não querem saber. Não quer saber de festa. De adorar o atrás de cantor mundano. Seguir cantores, pagodeiros, sertanejos, que entrega, consagra a sua vida aos demônios para fazer sucesso. Os avarentos, amantes do dinheiro. É isso que está tirando, levando as pessoas para o inferno.
trocando Deus por ídolos, ídolos do futebol, essas músicas mundanas do diabo. Mas não segue, não quer saber de Jesus Cristo. Não vai pagar um preço muito caro depois da sua morte. Porque o Evangelho em Efésios, capítulo 5, diz assim: sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Por isso nós temos que imitar Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. O problema é que o povo não quer conhecer Deus, não quer saber de ler as Escrituras. O povo já está vivendo na prostituição, andando atrás de tudo que não presta. Mas ler as Escrituras e conhecer a Deus não quer. Não quer conhecer Deus, que te dá salvação. Mas a bagunça continua. O povo está interessado mais na bagunça. O que te chama a atenção é a bagunça, mas na palavra não quer saber. Porque a Bíblia fala: aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem interesse, Jesus Cristo, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado e anunciado, para que as pessoas creem. Em João 8:47 diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, prefere ouvir as vozes do diabo. Aquilo que te tira atenção. Mas Jesus Cristo, os olhos deles nada passa, não passa despercebido. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo não veio aqui para ser religioso. Jesus Cristo não veio aqui para plantar igreja para ninguém. Jesus Cristo, ele veio aqui para pregar o Evangelho. Se você está achando que você está dentro de 4 paredes, achando que isso vai te dar salvação, você está enganado. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação, a religião. Mas servir a Jesus Cristo. Servir Jesus Cristo é o quê? Conhecer a palavra e viver de acordo com a palavra manda. Mas o diabo está de uma forma que está seduzindo as pessoas a deixar de ouvir e crer na palavra. Está crendo nas coisas mundanas. Tudo aquilo que tira atenção para ouvir a palavra. E a palavra de Deus fala em João 14:6, Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se você prefere seguir uma religião,
ou ídolo, achando que isso vai te dar salvação, você está perdido. Você está perdido. Porque Jesus Cristo, Ele não troca. Ele não troca a sua glória com ninguém. Se Ele criou esse mundo, todas as coisas, tudo foi feito por Ele. Tudo. E nós fomos feitos, criados para adorar Ele. Mas se você está dividindo agora, pertencente ao Deus Criador por outras coisas, você está perdido. Trocando Deus, Jesus Cristo, por bebida, droga, cachaça, prostituição. Depois que você morrer, você vai ver as consequências chegar. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pela qual importa que sejam salvos. Somente Jesus Cristo, que é esse que eu lhes anuncio aqui nesse lugar. É esse. Mas se tivesse um pagodeiro aqui, um mundano, estava todo mundo aplaudindo. Mas quando fala de Jesus Cristo, torce, vira a cara e passa batido. Mas nas minhas mãos, o sangue de vocês, eu não levo culpa. Mas Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Porque o povo está interessado em coisas terrenas. Essa aqui é a 8ª moto. Ainda faltam 4 motos. Você pode ser o próximo ganhador. A próxima ganhadora. São João do Paudário ainda pode ter ganhador até dezembro, hein? Faltam 4 motos. Alô, São João do Paudário, nós estamos chegando. Desejando uma ótima manhã de sábado para toda a clientela, a BCG, para todos os comerciantes aqui do comércio local. Nós estamos em festa, a BCG o diabo faz isso mesmo. O diabo tenta atrapalhar a pregação. O diabo sempre faz isso. O diabo sempre quer estragar a mensagem de salvação. É isso que o diabo sempre fez e continua fazendo. Tudo isso para atrapalhar a mensagem de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Mas Jesus Cristo está voltando para destruir tudo isso aqui. Jesus Cristo está voltando para destruir tudo. Tudo. Todas as obras do diabo. Vai ser desfeita com o poder de Deus. E quem não estiver preparado vai pagar o preço muito caro. Porque Jesus Cristo, Ele sempre tem enviado os seus filhos para anunciar a palavra, o Evangelho. Mas poucos querem salvação. Poucos querem.
Mas não é porque o inimigo quer atrapalhar que nós paramos de anunciar. Esse Jesus Cristo, o Deus que era verbo, se fez carne, e veio e habitou entre os homens, e deu a sua vida para aqueles que crêem sejam salvos. Esse mesmo que veio, ele foi para o Pai, e vai voltar, está voltando, para levar o povo seu, levar o seu povo. Mas nem todos vão ser salvos. Nem todos vão ser salvos. Porque não creram na palavra. E não querem crer. Porque não querem ser salvos. De toda a nossa região. Alô, São João do Paudário. Mas eu repreendo o diabo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho continua sendo pregado e anunciado em todo mundo, toda criatura. Para todo aquele que nele crê seja salvo. Mas quem não crê já está condenado. Mas o fim está próximo. O fim está chegando. Tudo vai ser destruído. Tudo. Todos os bens que você tem, tudo isso aí que você está se alegrando hoje, vai ser destruído. Com o poder de Deus. O próprio Jesus falou e deixou a sua palavra para que nós possamos observar. Ele diz que quando nós vemos sinais no céu, na natureza, para nós ficarmos atentos. Porque o fim está próximo. Por isso que ele diz para nós ficar vigiando. E na sua palavra ele disse: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez, e descuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como ladrão, como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estarem pé diante do Filho do Homem. Como eu disse, o mundo está distraído com tudo que não presta. O povo está distraído com tudo que não presta. O inimigo continua. O diabo continua trazendo distração para a humanidade. Para quê? Não ouve e passa despercebida a palavra de Deus. Mas vocês estão sendo avisados. E a ação do diabo continua atrapalhando a palavra, a mensagem de Jesus Cristo. O diabo sempre fez isso. O maior provedor de internet de toda
toda a nossa região. ABC Rede. Mais informações, ligue 0800 772 3010 ou abcrede.com.br. ABC Rede, a conexão para você que quer alta velocidade, qualidade e o preço justo. Temos uma oferta que vai deixar você ainda mais animado. Junte-se agora e aproveite nosso plano de 500 Mas Jesus Cristo está voltando, vai pegar todo mundo de surpresa. Jesus Cristo veio na sua glória, nas nuvens, e vai pegar esse mundo distraído, envolvido com as coisas mundanas. Ai de vós! Ai de vós! Homens mundanos! Ai de vós! Naquele grande dia do Senhor. Porque você está perdendo a melhor oportunidade da tua vida, que é a tua salvação. A salvação é única, não tem duas. Você está perdendo o melhor prêmio que você pode ter. Não é carro novo, não é dinheiro na tua conta, não é teus bens materiais que vai te salvar. Porque o teu dinheiro não compra a salvação. Você pode ter a maior riqueza desse mundo, bens materiais. Pode ganhar moto todo dia. Você pode ganhar carro todo dia. Você pode ganhar todos esses prêmios aí. Mas isso não te garante a salvação. O diabo colocou na cabeça das pessoas que eles têm que ficar ricos, ganhar dinheiro. Então tudo aqui neste mundo. É isso que o diabo quer. Mas para ser salvo, nós precisamos disso. O maior prêmio é a salvação. O maior prêmio é estar um dia na glória com o Senhor Jesus. Mas as pessoas querem viver neste mundo. Viver a glória deste mundo, que vai acabar, vai ser tudo destruído. E o fim está próximo. O fim está chegando. E como que está a tua vida? Como que você está diante de Deus? Como que está a tua vida diante de Deus? O que você está fazendo para ganhar a tua salvação? Aproveitando as coisas mundanas, carnais? Aproveitando as coisas, os momentos, tu passar tudo, É isso que você procura? Servir teus desejos da carne? Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, onde o diabo enganou aquele casal. O diabo continua enganando hoje, do mesmo jeito. O diabo continua enganando do mesmo jeito, da mesma forma. Olhai para o alto. Olhai os sinais da destruição. Mas o povo não quer ouvir e não prestar atenção nos sinais que estão acontecendo da volta de Jesus. Mas o aviso está dado.
O aviso está dado para você. O recado está sendo dado. Mas se você não obedece, o problema não é meu. O problema não é meu. Se você continua na mesma forma que vocês têm vivido e não querer ter mudança de vida, um dia você vai pagar por tudo. E a Bíblia fala em Tiago 1:22, tornai-vos participantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que o povo vive enganado. O povo vive enganado na mentira, nas astúcias do diabo. Porque o diabo ele veio para destruir, para destruir e matar. O diabo só está aqui nesse mundo para fazer isso, roubar a tua atenção da palavra, dos ensinamentos, roubar o teu dinheiro que você ganha nas drogas, nas bebidas, na prostituição. É o diabo roubando, para depois ele te matar e te lançar no inferno, ir para o inferno com ele. Então essa é a ação do diabo. Mas a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quando ele disse, vinde a mim, está lá em Mateus 11:28, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, porque neste mundo, o povo só vive na opressão. O povo só vive sobrecarregado e oprimido pelas coisas malignas. E não percebe, e continua vivendo da mesma forma. Uma geração está se caminhando para o inferno e não está percebendo. Uma geração que está se caminhando nas trevas. Jesus Cristo é a luz, mas a humanidade prefere as trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Uma geração que prefere seguir as trevas. As trevas que se agrada mais e deixa de obedecer a palavra de Deus. Porque obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus vai limitar a sua vida carnal. A palavra de Deus vai te repreender das coisas mundanas. A palavra de Deus vai te orientar para não viver de acordo com o mundo te oferece. Por isso que não quero ouvir a palavra de Deus, porque prefere ouvir a voz do diabo, que te dá liberdade para você fazer o que você quer. Eu não quero ouvir a palavra de Deus para não obedecer a Deus. Mas a geração que não quer ouvir a verdade para ouvir mentira. Uma geração
que não quer ouvir as verdades das Escrituras, mas prefere ouvir as mentiras do diabo para viver nas trevas. Prefere ouvir mentirosos, falsos profetas, religiosos que te ensinam que não distorce a palavra de Deus. Mas quando Jesus disse, vinde a mim, Ele está dizendo, vinde a mim. Não é para você ficar seguindo religião. Não é para você seguir macumbaria. Não é para você seguir estátua, imagem. Jesus Cristo disse, vinde a mim. Ele não mandou ninguém seguir religião nenhuma, nem seguir cantores, nem atrás de macumbeiro, feiticeiro. Jesus Cristo diz, vinde a mim. Mas os homens, as pessoas não querem. A luz veio ao mundo. Rejeitaram a luz e continuam rejeitando. Continua rejeitando a luz. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa. Jesus Cristo. E a verdade está aqui, ó. A palavra de Deus. Mas você tem interesse de ler a Bíblia? Você tem interesse de ler as Escrituras? Você tem que ler algum versículo hoje? Ou você prefere viver as coisas do mundão? Servir o diabo? Você pelo menos prestou atenção um minuto? O diabo está distraindo a tua mente, a tua cabeça. Vivendo nas trevas. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus continua agradando o diabo, que é o pai da mentira. Arrependei-vos. Arrependa dos teus pecados, confessa que o pecado é Jesus Cristo, porque Ele é o único que vai perdoar os teus pecados. Não adianta você ajoelhar nos pés de homem nenhum. Não adianta você confessar teus pecados para padre, papa, pastor, ou seja lá quem for. Você tem que se arrepender e confessar teus pecados para Jesus Cristo. Que homem não perdoa o pecado de ninguém. Confesse teus pecados para Jesus Cristo. Se arrependa. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Ou senão a tua morada vai ser as trevas. A Bíblia diz que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, aonde você está queimando por a eternidade. É a Bíblia que diz. O juízo de Deus está chegando na vida. Todos vão ter que prestar diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Todos vão ter que prestar. Não adianta você achar que tem dinheiro, você vai comprar a tua religião, pagar a indulgência, pagar pela tua alma, acendendo vela, ou fazendo sei lá o que for. Nada disso vai te salvar. Porque a Bíblia diz que todos vão ter que prestar diante do Deus poderoso. E ali vai ser uma separação
vai ser separado. Os que servem e os que não servem. A Bíblia diz que vão ser separados os bodes das ovelhas. Os bodes são aqueles que ouvem e não dão atenção. Os bodes são aqueles que não dão importância para a palavra. Os bodes continuam fazendo a imundícia da sua carne. Os bodes que vivem na cachaça, na prostituição, na bebedeira, nas drogas, esses são os bodes. Mas as ovelhas que obedecem a palavra, ali vai haver a separação. Os bodes vão ficar à esquerda e as ovelhas à direita. E a Bíblia diz, em Apocalipse 20, capítulo 14, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A primeira morte é quando você morre, teu fôlego de vida acaba. Nós todos temos uma alma, e tua alma vai dar conta. A tua alma vai dar conta, um dia, de tudo que você fez aqui, e continua fazendo. E a segunda morte vai ser quando você é lançado no lago de fogo e enxofre, que vai estar queimando para a eternidade. E a Bíblia diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você tem que confessar teus pecados e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você não tem que ficar adorando ninguém, né? Você não tem que ficar adorando ninguém, a não ser Jesus Cristo. Você não tem que ficar correndo atrás de profeta nenhum. Homens mentirosos, enganadores, avarentos. Muitos querem teu dinheiro, mas somente Jesus. Porque o que tem é falsos profetas, mentirosos, enganadores. É mais que tem. Homens avarentos. Tu quer saber de dinheiro? E não quer saber de Jesus Cristo. Teu dinheiro vai comprar tua salvação. Arrependa, porque Jesus Cristo está voltando. Vigiai, para não sabeis que hora há de vir o Senhor. Vigia para que você não seja pecado de surpresa. Confesse teus pecados e respeita a palavra de Deus e os ensinamentos. Porque sem conhecimento você não tem fé. Por isso que nós pregamos para que você se converta. Se converter em Jesus Cristo, não se converter a imagem de escultura, nem ídolos, mas se converter a Jesus Cristo. Se converter a Jesus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que você tem que ouvir e prestar atenção para você mudar a tua fé. Porque senão você vai continuar da mesma forma. Do mesmo jeito, descambando das trevas. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram a luz. Rejeitaram a luz porque preferem as trevas. Mas a salvação está sendo oferecida para você.
Mas se você não quer, o problema é teu. Mas Jesus Cristo está voltando. Vigia. E se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. Que Jesus Cristo vem. Ninguém sabe se é de dia ou se é de noite. Mas como que você está na hora da vida de Jesus? Como que você vai se encontrar a tua vida? Se conserta a tua vida. Arruma a tua casa. Sirva a vontade de Deus, se você querer ser salvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a todos. Jesus Cristo possa nos abençoar cada dia, que o Espírito Santo venha convencer esse povo dos seus pecados. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus é fiel, digno de honra, glória e louvor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.